Bom dia, bem, irmãos, graça e paz. Bom dia, tudo bem? Amém, glória a Deus. Estava aqui agora falando com a missionária, pastora, evangelista Luana, como é difícil a gente falar com esse negócio na nossa frente aqui. Como é complicado, mas a gente faz pela graça, por causa de Jesus. A minha pergunta é, vocês estão me ouvindo bem? Abaixa um pouco, Mateus, o volume do violão. Vocês estão me ouvindo bem? Aí, irmãos, bom dia. Kikei, bom dia. Boa, William, obrigado, Giovana. Vamos fazer uma oração então breve? Oremos. Pai, mais uma vez, Senhor, aqui na Tua presença, ó Pai, reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te exaltar, para Te glorificar, ó Senhor, para render graças somente a Ti, porque o Senhor é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, apesar de ser um momento em live, apesar de ser um momento, ó Pai, onde nós não estamos reunidos, apesar de ser um momento, Senhor, do qual nós estamos aqui na igreja, Senhor, mas os nossos irmãos estão em suas casas, ó Deus, alcança a vida de cada um em nome do Senhor Jesus, ó Deus, venha de encontro às vidas, ó Pai, venha de encontro a este culto, que tudo seja feito pelo Teu querer, pela Tua vontade, Pai, porque nós estamos aqui somente, ó Senhor, para cumprir aquilo que é da Tua vontade, ó Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, Senhor, esteja na direção deste culto, esteja na direção dessa palavra, seja uma palavra que venha de encontro aos nossos corações, que venha nos modificar e que venha, Senhor, trazer, Senhor, mais do que tudo, coragem, ânimo, Pai, para nossas vidas, porque nós precisamos, ó Pai, ser animados nesse momento, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada somos. Então alcança-nos, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia. É o que eu Te peço, ó Pai, e Te agradeço, porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Eu Te dou graça, Senhor. Obrigado, Pai. Amado, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia! Vocês conseguiram ouvir bem a música? Mas eu quero compartilhar com vocês agora uma palavra. De forma simples, objetiva, direta. Eu queria que todos vocês abrissem comigo a palavra de Deus em Ageu. Ageu, capítulo de número 1, a partir do versículo número 1 também. Ageu. Ageu fica do lado de Sofonias. Agora ficou fácil, né? Um livro antes de Zacarias. Ageu, capítulo de número 1, versículos número 1. Vou ser muito breve, muito rápido, que eu quero dar maior ênfase hoje para a palavra, né? Hoje a gente está aqui com a convidada, pastora, missionária, evangelista Luana. Vai estar trazendo a palavra para a gente, então eu quero dar oportunidade para ela, para que ela venha falar algo de Deus para nossas vidas, amém? Ageu, capítulo de número 1, versículos número 1. Vocês estão me ouvindo bem? Diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem, Júnior? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou em outra tradução, num saquetel furado. Mas o que eu quero dizer aqui no dia de hoje para mim e para você? Ageu, ele foi levantado como um profeta do Senhor para profetizar de maneira que eles fossem estimulados a se esforçarem para reconstruir o templo. Só que vejam comigo que algo diferente estava acontecendo do que isso. Se você for no versículo número 2, vai falar, o próprio Senhor vai falar, ainda não chegou o tempo, porque o povo afirmava, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas espera aí, Deus tinha levantado o profeta para falar, reconstruam, refaçam, levantem, mas o povo afirmava que não era o momento ainda. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você no dia de hoje. Sabe por que as coisas não acontecem na minha e na sua vida? Isso é uma pergunta da qual eu e você devemos responder. E presta atenção, por que não? Porque existem 3 problemas. O primeiro problema é, existe um certo desinteresse pelas coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não são uma prioridade nas nossas vidas. E como eu posso afirmar isso? A partir do versículo 2 ao versículo 5. E principalmente no versículo 2. Porque havia uma ordem da parte de Deus para reconstruir. Havia uma ordem da parte de Deus para que houvesse a reconstrução. Só que eles afirmavam, o povo afirmava, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, primeiro problema, desinteresse pelas coisas de Deus. Segundo problema, desencorajamento. Desencorajamento. Como assim? Se nós formos no capítulo de número 2, versículo de número 1, ele vai falar assim pra gente: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Agora, versículo 2: quem de vocês viu esse templo em seu templo em resplendor?
comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Ou seja, vocês estão fazendo, vocês estão reconstruindo, mas entendam, não vai ser igual ao primeiro. Esqueçam, por quê? Porque o primeiro era tudo suntuoso, era grande, era lindo, era bonito, só que naquele momento, agora havia uma reconstrução, e os recursos talvez que haviam naquele momento não eram os mesmos recursos que tinham havido num primeiro momento. Então houve, na verdade, um desencorajamento por parte desse povo ao povo de Israel, ao povo de Judá. Mas o terceiro problema, e talvez o mais interessante, seja a insatisfação. Vejam comigo o capítulo 2, do verso 10 ao 14. Diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Uma pergunta. Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? A resposta deles: sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Ou seja, uma insatisfação. Sabe o que quer dizer? Tudo que é feito de qualquer forma. Tudo que é feito de qualquer jeito. Então a gente encontra aqui, irmãos, 3 problemas. O primeiro problema, desinteresse pelas coisas do Senhor. O segundo problema, desencorajamento. O terceiro problema, insatisfação. Mas eu venho aqui no dia de hoje trazer uma palavra para você diferente disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja desinteresse, que não haja desencorajamento, que não haja insatisfação na minha e na sua vida a partir do dia de hoje. Porque se você for ver aqui o versículo 13 do capítulo número 1, Deus vai falar assim: apesar eu estou falando, mas apesar de tudo isso, eu estou com vocês, declara o Senhor. Capítulo 2, versículo número 4, coragem, coragem, coragem. Ele fala 3 vezes coragem para mim e para você. Então no dia de hoje, receba essa palavra, saiba que Deus está comigo, saiba que Deus está com você, saiba que nesse dia o Deus está falando para você: coragem, 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 persista, não pare, não desista, e que todo desinteresse da parte das coisas de Deus sejam repreendidas na sua vida, que todo desencorajamento seja repreendido, e que toda insatisfação seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você venha cada dia mais crescer em graça, crescer em unção, crescer em palavra, para que as coisas de Deus sejam feitas na minha e na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode levantar a mãozinha aí em nome do Senhor Jesus? Como as nossas lives pelo Instagram, elas são um pouco mais limitadas, elas são menores, a gente vai dar maior ênfase para a palavra. Então eu já quero convidar aqui a nossa missionária, pastora, evangelista Luana, para trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Mas recebam essa palavra de Ageu em nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma palavra sim, que ela vem para mudar, para transformar, para edificar e para constranger a gente muitas vezes em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo enorme. Pastora, por favor. Levanta sua mão aí comigo. Pai, aqui está a tua serva, Senhor. Venha de encontro a ela e traga uma palavra conforme o teu querer e a tua vontade. Fale através dela. E que sejam palavras, Senhor, que venham de encontro aos nossos corações, trazendo, Pai, eterno e santo confronto muitas vezes. Mas mais do que isso, Pai, o refrigério para nossas almas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Fica à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui com vocês essa manhã, apesar de distantes, mas estamos juntos e conectados, todos juntos no mesmo propósito de adorarmos ao Senhor, apesar desse tempo difícil, mas nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão ligadinhos aí na live. Eu já convido a você que está com a sua Bíblia em mãos, abra comigo, livro de Atos,
capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta igreja. Deus abençoe a pastora Tati, eu já vi aqui o rostinho dela. Deus abençoe o pastor Denis, Deus abençoe cada um dos obreiros. A gente vai olhando os rostinhos aqui e vai sentindo saudade de cada um de vocês. Eu creio que logo, em nome de Jesus, nós estaremos juntos celebrando mais um culto ao Senhor, sem esse distanciamento. Mas aprove ao Senhor durante esse tempo e nos dando graça e nos sustentando. Deus abençoe. Vocês sabem o quanto eu amo a vida de vocês, o quanto vocês fazem parte da minha história. Cada um que está ligadinho aí na live, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Você encontrou Atos, capítulo de número 16? Nós vamos ler a partir do versículo 25. Está escrito assim: Atos, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, no meio do seu ministério, ele vai empreender algumas viagens missionárias. Ele foi chamado pelo Senhor para isso, para pregar a palavra do Senhor, para levar a mensagem do Evangelho aonde quer que o Senhor o enviasse. É interessantíssimo que essa segunda viagem missionária do apóstolo, ele não está sozinho, está acompanhado de Silas e em oração, buscando a orientação de Deus para o destino a qual eles deveriam tomar, deveriam seguir. A palavra do Senhor nos diz, nesse capítulo de número 16, que Paulo intenta no seu coração ir para a Ásia. É interessante que nesse período Paulo está junto com Silas e Timóteo também é acrescentado no meio desse grupo de missionários. E esses homens agora querem ir fazer a obra do Senhor na Ásia. Mas é lindo quando o texto diz: mas o Espírito do Senhor os impediu. O Espírito Santo disse não para um propósito que estava no coração do apóstolo. O Espírito Santo disse não, essa não é a rota que eu tracei para esse momento. O Espírito Santo disse não, não é por aqui. Paulo então não vai ficar parado, estático, mas se Deus disse não para cá, eu vou tentar ir para o outro lado. Paulo tenta então ir para a Bitínia. E novamente o texto bíblico diz que o Espírito de Jesus Cristo lhe impediu. Glória a Deus. Eu acho tão bela essa passagem, ao perceber que a rota, o itinerário do apóstolo estava nas mãos do Senhor. Deus diz não e ele não teima. Deus diz não e ele não insiste. Deus diz não e ele não fica chateado.
Deus diz não, e ele não vai ficar embravecido com o Senhor, ele não vai ficar emburrado contra o Senhor. Deus diz não, e ele diz que seja feita a vontade de Deus. Deus é o Deus que abre portas, mas ele também é o Deus que fecha portas. Deus é o Deus que abre caminhos, mas ele também é o Senhor que fecha os caminhos. Paulo talvez dizia: Senhor, mas o propósito é nobre, mas a missão é para levar a tua palavra. E Deus estava dizendo para eles, naquele dia, naquela ocasião, não. Quando o Espírito Santo diz não, será que a gente está com os ouvidos abertos, com o coração aberto para ouvir esse não do Senhor? Ou será que Deus fala não e a gente insiste, Deus fala não e a gente teima, Deus fala não e a gente paga para ver? Oh, meu Deus! A gente paga para ver se de fato Deus estava dizendo não. Olha para o texto. Paulo é tão obediente à rota de Deus que o Senhor diz não e ele se aquieta. O Senhor diz não e ele fica no lugar onde ele estava. A ordem de Deus para alguém nesta live hoje é: fica no seu lugar. O GPS está nas mãos do Senhor, a rota e o itinerário está nas mãos do Senhor. Talvez você queira ir para um lado e o Espírito Santo te impediu. Talvez você queira ir para o outro lado e o Espírito Santo disse não. Tenha certeza, é melhor obedecer à voz do Senhor, porque Deus sabe a porta que Ele fecha hoje. Oh glória, Deus sabe a porta que Ele vai abrir amanhã sobre a sua vida. Toma posse e olha para esse exemplo na vida do apóstolo. Eles querem ir, mas o Espírito diz não, vocês não vão. É interessante que eles ficam então na cidade de Troade, onde mais um missionário vai ser acrescentado ao grupo. Agora é Lucas que passa a servir ao Senhor junto com Paulo, junto com Silas e junto com Timóteo. A gente descobre isso ao perceber o pronome nós, a partir do versículo 10. Lucas está escrevendo e também agora se inclui. Ele diz então que eles foram direcionados por Deus, através de uma visão que o Senhor deu a Paulo, dizendo: passa a Macedônia. Um varão aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Presta atenção nisso, igreja. O Deus que fechou a porta de um lado e disse não, foi o Deus que também deu a rota e o novo itinerário para Paulo fazer a obra de Deus. Aleluia! Você consegue compreender que Deus não vai te deixar perdido? Você consegue compreender que Deus não vai te deixar sem rumo? Deus não vai deixar seu barquinho aí no meio do mar, sem direção, sem saber para onde ir? Fica tranquilo, crente. Se Deus fechou a porta de um lado, Ele já tem um plano, Ele já tem um itinerário. Deus falou: Paulo, atravessa a Macedônia, vai lá para a Macedônia, é lá que eu te quero que estejamos, no meio desse tempo difícil, nos locais aonde Deus determinou para cada um de nós. Oh glória! Não dá para eu pedir para ouvir um amém, mas eu posso ver esse amém. Eu posso ler aqui você dizendo glória, posso ler você dizendo aqui aleluia. Recebe essa palavra. Deus tem direção para a vida de alguém nessa manhã. Eu acho lindo que após essa direção de Deus, eles obedecem prontamente e partem para a Macedônia. Não há nenhum tipo de procrastinação, não há nenhum tipo de birra ou mesmo uma atitude infantil de quem ouviu não e agora diz também: eu não quero fazer o que o Senhor me mandou. Já que o Senhor não deixou eu ir aonde eu queria, então também eu vou demorar um pouquinho para obedecer a tua voz. Isso não é de crente. Isso não é de cristão maduro. Paulo ouviu e prontamente obedeceu. É da Macedônia que o Senhor nos quer, é para Macedônia que a gente vai. Aleluia. Eles chegam até uma colônia romana na Macedônia por nome de Filipos. É interessantíssimo que Paulo tinha um hábito. Todas as vezes em que ele chegava em um território, ele procurava a sinagoga desse local para pregar a palavra, primeiramente aos judeus. Após pregar nas sinagogas, Paulo insistia muitas vezes, em muitas semanas, pregando aos judeus. Em outros momentos, após ser rejeitado ou expulso, ele partia para os gentios. Um dado interessante sobre Filipos é que lá não havia sinagoga.
Filipos, repito, era uma colônia romana dentro da região da Macedônia, e por não ter sinagoga, Paulo e os seus companheiros de missão agora partem em busca de informações onde está o povo judeu desta cidade. Por certo, tem algum judeu por aqui, a gente vai encontrar. E eles descobrem que próximo ao rio havia um local de oração. Próximo ao rio havia algumas mulheres que se reuniam aos sábados para orar ao Senhor. E o texto nos diz que Paulo e seus companheiros descem para o local de oração. Paulo e seus companheiros descem para aquele lugar. E enquanto eles estão junto com aquelas mulheres pregando a palavra, o Espírito Santo convence o coração de uma delas. O Espírito Santo abre o coração de Lídia, uma mulher gentia da cidade de Tiatira, uma mulher importante que tinha uma função importante, e mesmo tendo uma grande importância para a economia local da cidade de Tiatira, porque ela era vendedora de púrpuras, ainda assim ela não deixava o local de oração no sábado. Você entendeu? Vou falar de novo. Lídia era vendedora de púrpura, ela tinha um cargo importante, por certo tinha uma posição social elevada. Mas a despeito da posição social que ela tinha, ela não deixou o local de oração. Paulo está lá, pregando para elas. Os missionários estão lá falando do evangelho, e essa mulher recebe a palavra de Deus. Essa mulher recebe o evangelho de Jesus Cristo. Essa mulher se converte, não apenas ela, mas o texto nos diz que toda a sua casa, oh glória, toda a sua família receberam a palavra de Deus. Paulo continua pregando a palavra. Paulo insiste em levar adiante o evangelho. E novamente nos diz o texto escrito por Lucas que Paulo está indo para o local de oração. Nessa feita há uma jovem, uma escrava, que tem um espírito de adivinhação. Ela está seguindo os missionários e proferindo palavras que são verdade a respeito deles. Mas Paulo se incomoda, porque percebe que aquilo, apesar de ser verdade, não vem da boca do Senhor. Apesar de ser uma verdade, era um demônio que estava se utilizando da vida daquela menina, da vida daquela escrava. Paulo nem pensa duas vezes, ele se dirige ao Espírito. Olhe para o texto. Ele não se dirige à moça, ele não fala com a escrava, ele se dirige ao Espírito. Ele expulsa aquele demônio e aquela escrava é liberta daquele demônio que fazia ela adivinhar as coisas. O que eu acho interessante no texto é que essa escrava, ela tinha donos, ela tinha senhores. E esses senhores lucravam muito com aquilo que ela adivinhava. Existia um negócio usando a ferramenta do ocultismo para ter lucro, e Paulo, louvado seja o nome do Senhor, usado por Deus, acabou com este negócio naquela cidade. E como já era de se esperar, os senhores desta menina, os senhores dessa escrava não gostaram de ter perdido a sua fonte de lucro. O que eu acho interessante é que o texto vai dizer que nesse momento os senhores vão pegar a Paulo e a Silas e vão prender os dois. E vão levar os dois para a ágora da cidade, para a praça da cidade. Eu disse a vocês até este momento que os missionários estavam no mínimo em 4. Eram Paulo, Silas, Timóteo e o doutor Lucas. Vou dizer de novo, era Paulo, Silas, Timóteo e também Lucas. Mas nesse instante, não sabemos o porquê, apenas Paulo e Silas é que serão presos. Uns dizem que Timóteo e Lucas não estavam presentes no momento. Outros dizem que Paulo e Silas foram os escolhidos por serem aqueles que exerciam a liderança dentro do grupo. Uma coisa eu sei, quando eu li esse texto e essa passagem me chamou a atenção, eu descobri que há provações que são individuais. Há processos que não são para todos, são para alguns. Repito, há processos que não são para todos, são para alguns. Eles estão juntos. Eles são um grupo, mas no momento dessa aprovação e desse teste da prisão, não são todos que serão presos, será apenas Paulo e apenas Silas. Quem sabe dentro da prisão eles poderiam pensar, mas cadê Timóteo? Cadê Lucas, que também não está passando? Quantas vezes a gente não pensa isso também, gente?
Estamos passando por vales, desertos e provações, e parece que os outros que convivem conosco estão sendo poupados de alguma forma, estão saindo ilesos de provações que nós estamos atravessando. Olhe para mim nessa manhã e entenda: existem processos que são individuais. Nem todo processo todo mundo da família vai passar junto, nem todo processo todo mundo da igreja vai passar junto, nem todo processo todo mundo que está no grupo vai passar junto. Às vezes o processo será individual, mas quer que eu te diga uma coisa? O Senhor está contigo no meio desse processo. O Senhor permanece contigo no meio desse processo. Nem sempre vai ter muitos sofrendo juntos, mas louvado seja Deus, porque o Senhor permanece ao nosso lado. Não se sinta e não deixe com que crie ressentimento no seu coração. Sobretudo em um tempo onde as câmeras estão ligadas, em que os flashes estão acesos a todo momento, em que a vida do outro nos chama muita atenção, é muito fácil nós cairmos na tentação de comparar as nossas provas com as provas dos nossos vizinhos. E no mundo de rede social é muito difícil enxergar a prova do vizinho. Geralmente enxergamos as bênçãos, as conquistas e as vitórias. E isso talvez está te levando a murmurar. Isso talvez está te levando para o caminho da murmuração, para o caminho de questionar a Deus. Por que é que isso só acontece comigo? Ô crente, Paulo e Silas não questionaram porque Timóteo e Lucas foram poupados, mas eles entenderam. Deus tem um propósito nessa dor. Deus tem um propósito nesse sofrimento. E eu sinto a graça do Senhor aqui nessa manhã. Eu sei que se você estiver atento, eu sei que se você estiver ligado, eu sei que se você estiver com o teu coração aberto, você também está sentindo Deus aí na tua casa. Você também está sentindo a presença do Senhor aí no seu lar. Eu não sei se você me assiste no seu quarto, eu não sei se você me assiste no seu trabalho, eu não sei se você me assiste agora, talvez dentro de um hospital, mas uma coisa eu sei: Deus está falando com alguém e está dizendo: para de reclamar. Aleluia. Porque tem gente que não está passando pelo mesmo processo, porque tem gente que não está entendendo o seu processo. Quem precisa entender somos eu e você que estamos no vale. Entender o que? Entender que Deus não nos abandonou, entender que o Senhor permanece conosco, entender que aquela voz que disse vai para Macedônia, Ele se responsabiliza. Oh, aleluia! É Ele quem direcionou você para ir, não foi? É Ele quem apontou Filipos para você, não foi? Então continua dando glória e exaltando o nome dEle, porque Ele está contigo. A Bíblia diz que Paulo e Silas então são tomados. Eles são levados até a ágora da cidade e eles são duramente castigados. As suas vestes são rasgadas e em nenhum momento eles têm a chance, nem a oportunidade de se justificarem, nem tampouco de se apresentarem como cidadãos romanos. Agora o julgamento está sendo feito apenas com base no que aqueles homens estavam dizendo. Paulo e Silas têm as suas vestes rasgadas e agora serão açoitados com varas. Eles estão apanhando, eles estão sentindo dores. Eles estão vendo parte do seu corpo ali sendo dilacerado, aberto, feridas e vergões. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a vontade do Senhor. Oh, aleluia! Existe um dilema que há séculos existe no mundo. A ideia de por que o justo sofre. Nem mesmo os pais da igreja, com toda a sua sapiência, com toda a sua sabedoria, conseguiam responder essas palavras ou responder essa indagação com tanta propriedade. Ah, no coração de quem sofre uma indagação, sempre. Quem sofre pergunta por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo na minha família? Deus está falando nessa manhã. Não pergunte por quê. Apenas acredite, eu estou contigo nesse processo. Aleluia! Eu estou contigo no meio desse vale. Existiu uma pergunta sobre um personagem bíblico que tem um histórico de sofrimento muito grande. Perguntaram uma certa feita por que é que Jó sofreu tanto. Será que é porque ele era um dos piores homens? E alguém respondeu, não, é porque ele era um dos melhores homens. E o seu sofrimento veio a glorificar a Deus. Nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas nós precisamos acreditar que Ele está no controle de tudo. Quem está me assistindo aí agora, você crê que Deus está no controle de tudo? Você acredita no direcionamento do Senhor, no controle absoluto do Senhor sobre todas as coisas? Pois bem,
eles são presos, são colocados no cárcere interior, tratados como criminosos, nos diz a Bíblia. Seus pés são presos no tronco. Nesse momento de dor, por certo, Paulo e Silas tinham todos os motivos para reclamarem, para levantarem aos céus as suas murmurações e as suas indagações. Mas no versículo que nós lemos, no versículo de número 25, está escrito que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Vou dizer de novo, perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Lembra que eu disse que em Filipos não tinha sinagoga? Para que existisse uma sinagoga em um determinado local, em uma determinada cidade, era necessária a presença de pelo menos 10 homens judeus. 10 homens judeus em uma cidade já conseguiam levantar uma sinagoga, erigir uma sinagoga. É interessante que não tem uma sinagoga em Filipos, mas ainda assim tem um local próximo do rio onde as mulheres judias iam orar, iam buscar a face do Senhor, iam buscar a face de Deus. O que eu acho interessante em todo esse texto, em que a oração aparece como um recurso, em que a oração aparece como uma ferramenta para todo aquele que conhece, que ama a Deus, é que existe um lugar, oh aleluia, existe um lugar que não aparece no GPS do seu carro. Existe um lugar que não aparece nos mapas, existe um lugar que não estou agora me referindo a um lugar geográfico no planeta Terra, mas existe um lugar onde os feridos podem se encontrar. Oh, aleluia! Esse lugar é o lugar da oração. Olha para o texto. Não tem sinagoga para orar, mas tem beira de rio, então a gente vai orar. A gente não pode estar lá na beira do rio com as irmãs, a gente não pode estar lá na nossa congregação no domingo pela manhã, mas a gente ainda pode orar. Oh, aleluia! Ele está preso. Eles estão com seus pés presos no tronco, eles estão com o corpo coberto de vergões ocasionados o tanto que apanharam, pelos açoites com varas que eles receberam. Mas existe um lugar, oh aleluia, existe um lugar onde você pode ir, independente se a porta da igreja está fechada, se a porta do templo está fechada, mas a porta do lugar de oração continua aberta. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Deus está falando nessa manhã pra gente que está ferido no corpo, pra gente que está enfermo na carne, e Deus está falando nessa manhã pra gente que está ferido na alma, pra gente que está com dores que não é no corpo, mas é no coração. É o seu emocional que está abalado, são as suas emoções que estão abaladas. Existe um lugar para todos os feridos. Este lugar, oh aleluia, é o lugar da oração. Eles estão presos, mas eles estão orando. Você consegue entender? Eles estão presos, mas eles não estão limitados ao local geográfico. Não é o local, o ponto do mapa onde eu estou, mas é onde o meu coração se eleva para falar com Deus. Eu não sei qual é o ponto geográfico do mapa onde você que está me assistindo aí agora está, mas eu sei que a gente pode se encontrar no lugar de oração. Aleluia. É quando os joelhos se dobram, que o corpo mesmo dolorido, mas encontra refrigério no Senhor. É quando os joelhos se dobram, que as emoções mesmo abaladas encontram descanso no eterno. Eles oravam, oh aleluia, não na dependência de um local geográfico para se reunir, não na dependência de um local geográfico que é maravilhoso de estar entre irmãos, mas naquele momento, naquele exato momento eles entenderam, não é o local, não é o local físico, não é o local geográfico, é o lugar da oração que a gente tem que ir. Você está entendendo nessa manhã? Você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Eu e você precisamos ir para o lugar da oração. E o que eu acho lindo ainda no texto, e aqui eu começo a concluir, é que o texto diz que eles oravam e cantavam. Vou ler de novo. Eles oravam e cantavam. É interessante que sempre falamos sobre cantar, sobre louvar, sobre adorar. Algo que está implícito no nosso entendimento sobre cantar e sobre louvar é sobre o fato de eu estar ou não bem.
Por exemplo, você ouve, ou mesmo já passou por isso, em que alguém diz para você, canta um louvor, ou você na sua casa, no seu devocional, você diz, agora eu orei, mas eu não estou bem para cantar, eu não estou me sentindo bem para louvar. Por certo, você já vivenciou momentos assim em que não tem vontade, não consegue cantar, porque parece que a gente já associa o cantar com estar bem de espírito, estar alegre, o estar animado. Mas o que eu olho para o texto é que eles não estão bem, mas eles descobriram algo que é muito mais maravilhoso do que qualquer outra coisa. Oh, aleluia. Eles não estão bem, mas Deus é digno. Oh, aleluia. Eles estão com o corpo cobertos de açoites e vergões, mas o Senhor é digno. Eles não estão cantando porque estão bem, eles estão cantando porque o Senhor é digno. Eles não estão cantando porque o coração está alegre, não, eles estão cantando porque o Senhor é digno. Eles não estão cantando para passar as horas, para ver se acaba logo aquele período difícil. Eles estão cantando porque o Senhor é digno. E o que eu acho lindo nesse texto, oh aleluia, é que eles não fazem isso em volume baixo. Eles não fazem isso quietinhos. Eles podiam orar quietinhos, eles podiam cantar baixinho, mas a palavra diz que os outros presos os escutavam. Oh, aleluia. Os outros presos estavam ouvindo as canções que eles estavam cantando no seu momento de dor. Os outros presos estavam ouvindo as canções que eles estavam cantando no seu momento de provação. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Se você esperar estar bem para fazer algo, se você esperar estar bem para cantar e para adorar ao Senhor, você não vai conseguir. É por isso que, a despeito das nossas dores, a gente serve a Ele. Não porque a gente está bem toda hora, não porque a gente está bem todo dia, mas porque Ele é digno. Aleluia. Sabe quando bater aquele desânimo? Sabe quando bater aquela tristeza? Sabe quando você diz, hoje eu não quero orar, não quero cantar, não quero ler a Bíblia? Lembra dessa palavra, Ele é digno. A despeito da minha dor no corpo, a despeito da minha dor na alma, a despeito da provação que eu estou passando, a despeito da fase difícil que a gente está enfrentando, Ele é digno. Você consegue escrever isso aí? Você consegue comentar isso aí? Escreve para você gravar, coloca, Ele é digno no meio da minha dor, mas Ele é digno do meu louvor. No meio da minha provação, mas Ele é digno da minha canção. Ele é digno de ser adorado com o meu serviço para Ele. Ele é digno de ser adorado com a minha canção para Ele. Ele é digno. Oh, aleluia. Ele é digno. E é por isso que a gente está cantando. É por isso que a gente está orando. E o texto a gente conhece de cor. A Bíblia diz que de repente veio um terremoto. É interessante que em Filipos alguns dizem que aconteceu muitos terremotos. E de fato aconteceu mais um nesse instante. Mas não foi coincidência, não foi por acaso. Alguém diz, não, foi por acaso que essa notícia chegou. Não, foi por acaso que eu estava pensando nisso e alguém ligou. Foi por acaso. Não, não foi por acaso. É porque eu decidi no meio da minha dor adorar aquele que é digno. É porque eu decidi no meio da minha dor entrar no local de oração. Ou no GPS eu não achei, mas o meu coração sabe a localização desse lugar. No GPS eu não localizei, mas o meu coração sabe onde é. E eu entrei na presença do Senhor, e eu orei ao Senhor, e eu cantei ao Senhor, e um terremoto aconteceu. Todas as prisões foram soltas. Olhe para o texto, todas as prisões foram soltas. Prisões que geralmente eram nas paredes daquele local, todos foram soltos, mas o teto não caiu. Todas as prisões foram soltas, mas o teto não caiu. Você está sentindo a presença do Senhor falando contigo nessa manhã? Todas as prisões foram soltas, mas não teve morte lá, o teto não caiu. Oh, aleluia! O carcereiro, que era o responsável daqueles presos, eu estou concluindo, vendo que aconteceu aquele terremoto, ele logo supôs, todo mundo fugiu. Mas não foi o que aconteceu. No momento de desespero, esse homem agora pensa no suicídio. Esse homem pensa em tirar a sua própria vida. É exatamente no momento de desespero que esses pensamentos nos cercam. Não é apenas ele, isso acontece talvez com você, isso acontece às vezes comigo. No momento de desespero em que você não acha uma saída, você pensa, a única saída é colocar um fim na minha vida.
A única saída é eu fechar todas as portas e aqui sozinho eu colocar um fim nessa história. Só que Deus marcou esse encontro com alguém aqui nessa manhã. E eu faço das palavras de Paulo as minhas para liberar para a tua vida. Não te faças nenhum mal. Calma. Vou falar de novo. Não te faças nenhum mal. Calma. Não é porque você não conseguiu vender, não é porque você não conseguiu comprar, não é porque as coisas estão difíceis para todos os lados que você vai deixar esse desespero tomar conta do seu coração. Calma, não te faças nenhum mal. Aleluia. Deus tem vida para você nessa manhã. Deus tem esperança para o teu coração nessa manhã. As notícias são maus, o tempo é difícil. Mas a palavra do Senhor para alguém que entrou nessa live tão angustiado é: não te faças nenhum mal. O Senhor está no controle da situação. Deus é soberano, Ele governa o universo. E Ele se preocupa comigo e com você também. O carcereiro ouviu a voz de Paulo, parou no ato. Não cometeu o suicídio, não cometeu aquilo que estava programando. Deus chegou na hora, oh aleluia. Paulo falou com ele ouviu a voz de Paulo e agora ele está todo preocupado. Deu para entender que o que aconteceu aqui foi algo espiritual. Deu para entender que o que aconteceu aqui não pode ter sido algo normal. Por certo, isso vem de Deus, então o que eu faço para ser salvo? Paulo libera a palavra que por nós é bem conhecida: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e os da tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus é a resposta para as nossas indagações. Jesus é a solução para todo o conflito que a humanidade está atravessando. Jesus é a resposta. Aquele homem recebe Paulo, recebe Silas. E no último versículo que lemos está escrito que tomando eles consigo, lavou-lhes os vergões. Olha que coisa linda. Aquilo que doeu, aquilo que machucou, agora está sendo tratado. Aquelas feridas abertas pelos açoites com varas agora estão sendo tratadas. Ei, você está nesse momento no consultório do Doutor Jeová. Ele está tratando o teu coração. Ele está tratando essas feridas. Ele está tirando esse desespero de você. Ele está tirando, oh meu Deus, essa fobia, esse desespero, essa aflição do teu coração. Recebe calma aí nessa manhã. Recebe equilíbrio aí nessa manhã. Recebe em nome de Jesus essa resposta de Deus. Oh glória. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo agora? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. É nesse lugar de oração que a gente se encontra. Senhor, eu quero te render graças. Eu quero adorar e exaltar o teu nome, ó Deus. Porque o Senhor operou um livramento grandiosíssimo no passado, libertando os teus servos desta prisão e libertando essa família do cárcere do pecado. O Senhor salvou toda uma casa. E eu te peço, ó Deus, que nesse instante a todos os que me ouvem, ó Deus, possam receber essa liberdade, essa libertação do Senhor em seus corações, em suas emoções. Que o Senhor Jesus, que dá vida, possa soprar vida. Que o Senhor Jesus, que é a nossa esperança, possa derramar esperança sobre cada coração nesta manhã. Nós acreditamos, ó Deus, que as aflições dessa vida não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Que a tua palavra caia como boa semente em boa terra e que ela produza frutos e que esses frutos permaneçam até o dia do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Você pode dizer amém? Ele é digno. Ele é digno, igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu, que palavra abençoada. Jesus Cristo. E aí, pastor, você percebeu que teve uma conexão daquilo que foi falado no começo para o que foi agora? Coragem, coragem, coragem. Não desista. Eu estou contigo. O Senhor falou lá no versículo de número 13 de Ageu, do capítulo 1. Eu estou com vocês. Aqui ele acabou de falar pra gente a mesma coisa. Eu estou contigo. Somente creia, irmão.
somente creia. Ela falou sobre estar trancado, lá de Mateus 6,6. Tranca a porta do seu quarto e fala com teu pai em secreto. A mesma coisa sobre reconstrução. Não há reconstrução sem oração. Não há reconstrução sem oração. Para reconstruir, a gente precisa orar. Para reconstruir, a gente precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Que palavra abençoada, maravilhoso. E percebe uma coisa, né, pastor? Eles estavam presos. E a palavra fala que eles estavam presos aos pés. Ou seja, pé, ele é autoridade. Sim ou não? É autoridade. Mas mão é poder e autoridade. Eles estavam com as mãos livres. Então levanta suas mãos nesse dia de hoje. Levanta suas mãos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para adorar. Porque nós temos que adorar ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor, sempre. De mãos levantadas, demônio nenhum pode segurar a gente. Levanta a mão e adora, porque Ele pode e Ele vai fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos chegando aqui ao fim de mais um culto. Mais um culto abençoado, com uma palavra tremenda, uma palavra que veio aos nossos corações, de encontro aos nossos corações, para mudar realmente nossas vidas, né? Foi uma palavra que veio de encontro porque eu precisava ouvir, e eu ouvi exatamente aquilo que eu precisava. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso. Somente creia, somente creia. Amém? O que é? Glória a Deus. Põe aí. Irmãos, a gente continua dessa forma por enquanto. Alguns avisos rápidos. A gente continua dessa forma por enquanto, né? Até segunda ordem do governo, nós estamos mantendo o que o governo pede para que a gente faça, né? Os cultos acontecerão normalmente assim. Eu quero um feedback de vocês. Melhorou ou não melhorou a transmissão? Primeira pergunta. A gente vai melhorar mais ainda. Nós estamos correndo atrás de algumas coisas para melhorar nossas transmissões. Tá? Independente de qualquer coisa, a gente pretende continuar com as transmissões assim que voltar à igreja. Lógico que a gente estando aqui na igreja é muito mais gostoso, muito mais interessante, muito mais aconchegante, né? Porque a gente todo unido, tudo junto, é diferente as coisas. Mas eu preciso do feedback de vocês. Me avisem, me falem se foi bom a transmissão, se foi ruim. A palavra, eu não tenho dúvida que foi uma palavra maravilhosa. E eu queria convidar você, agora trazendo um pouco para a nossa realidade, é necessário falar isso. Quem quiser dizimar e ofertar, eu marquei aqui, eu deixei fixado aqui a chave Pix da igreja, tá bom? Dizimar, eu estou falando diretamente aos membros da igreja, ao corpo da igreja, tá? Se você não é membro dessa igreja, não dizime aqui. Dizime é onde você come o pão. Agora, se você quiser ofertar na igreja, tá aqui a chave Pix, fica à vontade, porque essa obra é carente e necessita sim de ajuda, tá bom? Então, tá acabando mais um culto. Espero que tenha sido edificante demais para a vida de vocês, assim como foi para a minha vida, tá bom? Recebam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome. Ainda que em poucos, ainda que em quase ninguém aqui, na verdade, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos aqui reunidos. Tua palavra fala que se não tiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, lá Tu estaria. Nós estamos aqui em 5. Mas nós estamos em 66, 67 pessoas agora ligadas online para receber essa palavra. E eu creio que o Senhor esteve presente, porque essa palavra, Pai, não foi coincidência. Foi uma palavra que veio do céu. Então, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que assistiu, de cada um que aqui está, seja conosco. E eu profetizo no nome de Jesus uma semana abençoada, com a Tua presença, assim como foi falado em Ageu, capítulo de número 1, versículo número 13, que o Senhor estaria conosco. Então eu profetizo em cima da Tua palavra, que o Senhor está conosco. Seja conosco nessa semana, uma semana abençoada e repleta da Tua presença, no nome santo de Jesus Cristo. Você pode levantar suas mãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um. E todo aquele que crê diz amém. Cumprimente seu irmão virtualmente em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo. Tchau.